Bem-vindos ao BelieveCast, um podcast que traz temas relevantes sobre saúde, qualidade de vida e cuidados médicos. Eu sou Cíntia Keller, sou oncologista clínica, paliativista, e hoje nós vamos estar falando sobre oncologia e uma equipe multidisciplinar. Eu estou aqui com dois grandes convidados, né? A enfermeira Alessandra, que é gerente assistencial do Complexo SPON, e o Dr. José Keller, que, como eu sou suspeita para falar, mas eu vou falar, é um dos médicos mais importantes da cidade, especialmente por ser meu pai. Muito obrigada pelo convite, terem aceito esse convite e estarem aqui comigo nesse primeiro episódio do BelieveCast. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Obrigado. Doutor José, para a gente começar, eu queria pedir para você explicar por que a oncologia, enquanto especialidade médica, difere das outras e se beneficia tanto do trabalho em equipe. A oncologia moderna requer equipe multidisciplinar hoje. Você tem que ter múltiplos profissionais para você dar um atendimento global, completo para esse paciente. Exemplificando, não é só dar o remédio antineoplásico. Esse paciente vai precisar suporte nutricional, vai precisar cuidados de enfermagem, cuidados de farmácia, apoio psicológico, especialmente na área de oncologia, onde o tratamento às vezes é muito com muitos efeitos colaterais. E além da equipe multidisciplinar de nutrição, enfermagem, farmacêutica, psicólogo, existe muitas vezes a equipe médica com vários profissionais. Então, muitos pacientes requerem atendimento do oncologista clínico, do oncologista cirurgião, do radioterapeuta, do oncologista radioterapeuta e ainda outras especialidades afins. Quer dizer, o odontólogo é essencial para o tratamento da parte oral e das complicações dos tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, né? Alessandra, você acha que a equipe multidisciplinar melhora o bem-estar e a qualidade de vida do paciente? Você percebe isso lá na clínica? Ah, sim, com toda certeza, né? Trabalhando ali na clínica próximo, assim, aos pacientes, o que a gente consegue observar, né? Quando o paciente tem um diagnóstico na área de oncologia, a vida dele toda acaba se transformando, né? Então, ele não só precisa, claro, fundamentalmente da assistência médica, no sentido do tratamento medicamentoso que ele vai precisar receber, mas ele se depara com uma realidade totalmente diferente, né? E ele fica, digamos assim, um longo período frequentando. A realidade que a gente vê ali na clínica é o paciente um longo período frequentando e cria-se um vínculo, né? Então, além daquela necessidade daquele atendimento técnico, né, pelas outras especialidades, a gente cria este vínculo, né? Então, nós, equipe de enfermagem, equipe de farmácia, que estamos ali no dia a dia, nós acabamos sendo um norte para o paciente. Então, a gente acaba sendo um elo, né, de comunicação entre o paciente e muitas vezes a equipe médica, né? E você que trabalhava na área assistencial pura antes, intra-hospitalar, você nota muita diferença dessa equipe multidisciplinar na clínica ou é igual? Com certeza. Com certeza. Na verdade, a gente consegue fazer ali, com essa equipe multiprofissional, com todos esses profissionais, cada um no seu âmbito interagindo, né? Nós conseguimos fazer um cuidado totalmente especializado mesmo, né? Ele é único, né? Então, a gente sempre fala que a gente deve tratar o nosso paciente como único, né? Mas nessa situação, a gente consegue ver realmente um cuidado individualizado e humanizado. Pai, você nota muita diferença em relação ao que a gente via na medicina aí há 20, 30 anos atrás para agora, em relação à equipe multi? Com certeza não se falava de equipe multidisciplinar no início da oncologia. E outra coisa importante é que essa equipe multidisciplinar tem que discutir, vamos dizer, em conjunto para chegar a uma melhor solução para aquele paciente, que nem sempre vai ser igual ao outro paciente, mesmo que tenha
o mesmo tipo de neoplasia. E a outra coisa extremamente importante que nós não podemos esquecer é ver a vontade e o aceite do paciente de algumas abordagens do ponto de vista de terapia ou de terapia auxiliar, etc. Eu gosto de falar que a gente se reúne semanalmente, né? A gente tem uma discussão de caso clínico semanal. E eu percebo que essas discussões são ricas. Inclusive, a gente tem pessoas, médicos e outros visitantes de outras equipes, de outras áreas. E eu percebo que isso em relação às outras especialidades é muito diferente, né? A oncologia gosta de trabalhar junto. Então, eu concordo com vocês quando vocês percebem toda essa dinâmica em equipe. Alessandra, você acha que a gente consegue ter uma comunicação diferenciada entre os profissionais e o paciente do que as outras especialidades que você conheceu ali dentro do hospital? Não, com toda certeza. Trabalhando em hospital anteriormente, a gente nota uma dificuldade nessa comunicação. Claro que pelo volume, pelo fluxo de pacientes, né? Mas também por toda a dinâmica, né? Da especialidade. E ali na clínica, além de a gente conseguir ter uma boa comunicação, a gente conseguir trocar ideias, né, com os demais profissionais, a gente ainda se sente valorizado e respeitado enquanto profissional. Porque eu, por exemplo, que posso falar pela parte da enfermagem, que trabalhei muito tempo na parte assistencial da enfermagem, muitas vezes é difícil a gente ter voz e vez em algumas situações. E ali a gente se sente, de fato, valorizado enquanto profissional. O profissional médico, né? Então, como a gente falou, a gente está aqui diante do Dr. Keller, que realmente é um dos maiores médicos que a gente tem aí nessa cidade, né? Respeita, escuta o que você tem a falar, escuta aquilo que você tem para compartilhar, que o paciente conversou com você. Então, isso, ele acaba sendo benéfico para todas as partes, né? Não só para o paciente, mas também nos motiva enquanto profissionais. Tá. Você acha que a gente consegue hoje oferecer um tratamento de qualidade igual outros centros, tipo São Paulo, ou até fora do país? Sim, eu acho que hoje em dia está muito fácil do ponto de vista de oncologia, porque você disponibiliza isso tudo via internet e você tem trabalhos, aulas, congressos, tudo online. Uhum. E você também tem, vamos dizer, os trabalhos que mudam a conduta, você tem disponível de uma maneira bastante fácil, mesmo que você não esteja num congresso ou presencialmente. Então, pensando que a gente está falando de uma equipe multi que discute os casos, eu queria perguntar para vocês como que vocês fazem para dar a opinião de vocês na conduta do outro, né? Como que funciona realmente esse trabalho em equipe, né? Não é só ter uma clínica cheia de profissionais que não se conversam, é realmente discutir o cuidado do paciente. Como que funciona isso na prática? Vocês têm alguma experiência para contar e dividir para nós? Como eu havia comentado já anteriormente, que a gente acaba funcionando muito como um elo, muitas vezes, né, na parte da enfermagem, principalmente. Então, assim, todas as queixas, o que o paciente está tendo de efeito colateral, as dificuldades que ele está tendo no dia a dia dele em casa, quando ele inicia o tratamento, principalmente na parte de quimioterapia, né, acaba chegando até nós. Então, é extremamente importante que a gente leve isso, porque a transmissão desta informação para o médico vai fazer, muitas vezes, ele mudar a conduta dele, ele às vezes trocar alguns medicamentos, algumas dosagens, né? E recomendar, inclusive, o acompanhamento de alguns profissionais da equipe multi, como nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, muitas vezes, né? Então, acredito que é dessa forma que a gente consegue contribuir, sempre, claro, respeitando a responsabilidade de cada um na sua área. Entendi. Em relação ao diagnóstico de câncer, normalmente, então, grande parte desses pacientes precisam passar por mais de um médico, para que daí a gente possa ver as opções de tratamento para cada tumor e indicar aquele que nós achamos o melhor para aquele tipo de doente, para aquele paciente. Entretanto, nós temos que lembrar que o paciente também vai ter que participar dessa decisão. Entende? Então, aí, a gente vai ter que fazer essa reunião antes de chamar o paciente, para daí você pode oferecer. Não, teu caso é cirurgia. Doutor, eu não vou operar.
eu não vou operar. Então, você tem que dar a segunda alternativa de tratamento. Isso é muito frequente. E ele tem que participar. E, normalmente, a gente já encaminha, vamos dizer, um câncer de próstata, que é uma estágio inicial. Você tem várias opções de tratamento. Ou cirurgia, ou radioterapia, etc. Então, isso tem que ser... o paciente tem que estar ciente dos riscos e dos benefícios de cada uma das opções terapêuticas que ele tem. Então, isso quer dizer que nós mudamos muito em relação à medicina de antigamente, em que a gente tomava decisão sozinho, unilateral, né? Então, a participação da família e do próprio paciente, que é muito importante na tomada de decisão, né? Qual que é o principal mito que vocês encontram ainda, né? Alessandra, você que fica com eles lá na quimioterapia, o que eles perguntam para você que eles não têm coragem de perguntar para nós, né? Como que funciona isso? Eles têm muitas dúvidas, assim. O principal... Na verdade, assim, ainda, infelizmente, por mais que a realidade hoje em dia seja outra, né? Mas quando se fala em oncologia, quando se fala em um diagnóstico de câncer, as pessoas às vezes associam diretamente à morte, né? Alguém que está com aquela feição, com aquela expressão, como se já estivesse doente mesmo. E o que acontece? Quando eles iniciam conosco as atividades, a gente faz muita questão de, inclusive, assim, apresentar para eles colegas, né, pacientes de tratamento que estão ali e que você olha para eles e aparentemente eles estão muito bem e muitas vezes também tem mínimos efeitos colaterais, né? Mas o que mais assusta eles dos efeitos colaterais é a queda capilar, né? Impressionante. Isso é impressionante. É a primeira coisa, assim, que eles nos questionam, né? Inclusive, a gente oferta também para os nossos pacientes ali na clínica o tratamento de resfriamento capilar, né? Que ajuda bastante, né? É uma alternativa, né? Que acaba auxiliando bastante nesse processo, né? Ele acaba fazendo vasoconstrição ali dos vasos e minimiza a possibilidade de queda capilar. E esse antigamente era muito caro, era difícil de ter acesso, a gente via só as famosas que faziam quimioterapia fazendo esse tipo de tratamento, e hoje ele é bem acessível, né? Sim. É tranquilo, vamos dizer assim. Nós ainda, infelizmente, não temos a cobertura por parte dos convênios, né? Entendo. Então, ele continua sendo uma Privado. alternativa, né? Que o paciente tem que fazer por opção, né? Mas ele, com certeza, tá muito mais acessível para o paciente. E você, pai? Qual é o maior mito que você vê no consultório? A pergunta que é a maior dúvida que eles trazem para você em comum, especialmente em relação à quimioterapia ou efeito colateral? A evolução também da quimioterapia e dos quimioterápicos foi muito grande nos últimos 20, 30 anos. Inicialmente, no começo da minha carreira, nós não tínhamos nem inibidor de HT3, ondansetron, né? Se fazia Plasil em dose alta, que os doentes ficavam grogues, com antihistamínicos ainda de primeira geração. Agora não, agora já tem essa associação muito boa de drogas, que são poucos os pacientes que têm vômitos incoercíveis, assim, né? Sim. Então, houve a evolução. E os próprios medicamentos também. Hoje em dia, por exemplo, a grande evolução dos últimos 15 anos foi a imunoterapia. Sim. A imunoterapia pode ter complicações graves, mas ela é muito bem tolerada. Também, o doente vai lá, faz, na consulta se pergunta, não, eu não sinto nada. Então, quer dizer que a maioria dos teus pacientes que têm condição continua tendo uma vida normal, a qualidade de vida está mantida. Sim, trabalham, viajam. Sim, nós tínhamos uma paciente, não sei se a doutora lembra, tinha uma paciente que ela trabalhava como professora. Sim. E ela ia, inclusive, fazer a quimio dela de cojalequia, porque ela só saía da escola, né? Ia, fazia quimio e voltava para o trabalho. Então, isso não a impedia de continuar as atividades. Tinha uma outra paciente que fazia a corrida dela matinal, e aí chegava lá de roupa de academia, né? Uhum. Então, assim, aqueles pacientes que não têm efeitos muito severos, hoje em dia é o que mais a gente tem visto, né? Eles conseguem continuar. Você falou uma coisa interessante. A sua qualidade de vida. Que você costuma apresentar eles ali. Como que funciona entre eles essa dinâmica? Eles conseguem ter um vínculo? Sim. Porque às vezes no consultório eles dizem, eu fiz um amigo, eu quero tratar no dia tal, porque eu sei que o fulano vem e eu quero estar com ele, né? E a gente tem hoje, atualmente, uma família
família, né? Que a gente tem dois membros da família que buscam fazer a quimioterapia no mesmo dia. Então, como que é? Você enxerga isso lá na hora da infusão, assim? Com certeza. Nós temos ali, eu falo assim, que quando a gente vai trabalhar com a agenda da quimioterapia, praticamente não é adequar a agenda de acordo com a atividade do SPOM, e sim adequar a agenda de acordo com a vontade do paciente, né? O nosso tratamento, ele é bem individualizado, então muitas vezes eles pedem isso, eu quero ficar junto no dia de tal pessoa, né? Porque eu sempre converso, então quando a gente vai dividir os leitos, organizar a dinâmica de funcionamento, a gente já procura deixá-los próximos, né? A gente tem lá a atividade também que a gente faz uma comemoração quando o paciente encerra um ciclo, né, de tratamento, e já teve situações em que as colegas, né, que já tinham encerrado anteriormente, fizeram questão de estar lá no último dia da amiga, né, da amizade que estabeleceram ali, né. Então, isso realmente a gente consegue visualizar, assim, nitidamente. E quando eles conseguem trocar experiências, assim, a impressão que dá é que eles não se sentem só no meio dessa caminhada, sabe? Nós tivemos uma situação, agora a gente está se aproximando aí do outubro, né? Sim. Nós tivemos um momento do Outubro Rosa, o ano passado, se não me falha a memória, que nós pudemos ofertar para eles um curso de automaquiagem, né? E foi muito bacana, assim, observar a troca entre as pacientes que estavam ali, enquanto elas estavam fazendo o curso. Aí a tua sobrancelha caiu, a minha não, você fez como é que é, a definitiva ali antes, né, pra marcar, pra não perder. Nossa, e a maquiagem, e agora? Mudou o tom da pele? Então, assim, foi muito bacana ver elas compartilhando e o quanto isso fez bem pra elas, porque elas conseguem de tal forma enxergar que elas não estão solas, realmente. Dr. Keller, a sobrancelha cai também? Com certeza, alguns pacientes caem. Que a gente não fala isso e depois cai a sobrancelha, eles vão lá brigar com a gente. É só o cabelo que cai? Não, às vezes cai tudo. A unha, em algumas situações, a unha também. Sim. Então, né, já que cai tudo, como que a gente pode lidar com essa situação, né? A doença é grave, a gente sabe, precisa ser respeitada, mas como que a gente consegue manter a alegria e a qualidade de vida e o bem-estar passando por esse problema? Vocês conseguem dar uma dica aí para nós? Eu acho que, primeiro, o paciente que tem pensamento positivo, que quer melhorar, é um bom caminho, um meio caminho andado. A família querendo ajudar esse paciente. E até o exemplo que a Alessandra falou, o fulano lá curou, já terminou o tratamento e curou. Então, isso é importante porque ele vai ter esperança, você nunca pode tirar a esperança de que ele não vai melhorar, porque senão a vida não tem sentido. E, na verdade, doença crônica, o câncer hoje é uma doença crônica, né? E quantas doenças crônicas a gente tem por aí? Insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Exatamente. E também, mesmo em outras especialidades, existe equipe multidisciplinar, talvez não tão... com tanta experiência como na oncologia, que foi a primeira que começou a fazer isso. Mas a gente vê os pacientes, é frequente a gente atender o paciente e depois eles têm um filho e levam lá o filhinho para gente. Neto, esses dias eu recebi uma bebezinha linda. Eu tenho vários pacientes que eu tratei e que daí... tem filhos depois do tratamento, eles fazem questão de levar para a gente ver. Eu lembrei de uma história agora, eu tô com uma paciente internada que eu tô acompanhando, ela tem uma doença inflamatória intestinal, e aí foi interessante que a primeira vez que eu fui atender ela para controle de dor, nada a ver com a oncologia especificamente, mas me chamaram, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela me disse foi assim, meu Deus, você é filha do teu pai, você é a cara dele. Daí eu fiz a brincadeira que eu sempre faço, que eu sou ele... sem o bigode. E ela falou assim, foi ele que descobriu o que eu tinha. Foi ele que descobriu o que eu tinha. Eu tinha 4.000 plaquetas, eu achei que eu ia morrer. E hoje eu não só sou grata a ele, como eu pude ser mãe. Né? Então, e aí quando esses dias eu não pude passar a visita, o pai foi lá, ela ficou eufórica. E é tão gostoso a gente ver essa história, né? Porque... eu acho que um mito que eu escuto ainda, principalmente quando a gente vai dar palestra em ambientes maiores, corporativos, é essa questão do eu não conheço ninguém que curou de câncer. E a realidade do consultório é diferente.
Mas você Não sabe é? que eu tenho uma história familiar pessoal, né? Ligada totalmente com a oncologia e com o tratamento e na clínica que hoje eu trabalho, né? Sim. E que eu acho que eu não fui... meu caminho não chegou até ali à toa, né? Mas sempre que eu posso, eu compartilho. Então, isso que você falou, o compartilhar uma história de sucesso é muito importante, né? Então, compartilhando de maneira bem breve, mas o meu afilhado e sobrinha, né? Hoje, com 12 anos de idade, foi diagnosticado com 7 meses de idade com neuroblastoma, né? E fez todo o tratamento dele com a equipe do SPOM ali, então eu pude vivenciar tudo isso na condição de familiar, e querendo ou não, era como se fosse mãe, porque na época eu ainda não tinha filhos e madrinha, a gente se apega muito, né? Então eu consigo relatar todo o apoio que eu recebi, que hoje a gente consegue passar para os nossos pacientes, mas muito mais que isso, uma história de sucesso. Então hoje uma criança com 12 anos, saudável, inteligentíssima, né? Arteiro, né? Como a gente diz, e curada, né? Exatamente. E que muitas vezes com um diagnóstico desse a gente não vê, às vezes, uma perspectiva, assim. Então, é muito bacana. E ele ficou com alguma sequela? Então, a única sequela que ele ficou, mas que ainda o organismo dele conseguiu compensar, como o tumor dele, o ureter passava no meio do tumor dele, ele ficou com um rim funcionando 13%, porém, em contrapartida, o outro rim, ele consegue manter 87%. Então, ele, toda vez quando ele faz os exames de acompanhamento, as cintilografias, né, a gente não viu nenhum tipo de déficit, assim, nesse sentido, né? Maravilhoso. Tem que ficar fazendo acompanhamento, mas é incrível. E ele assim, né, ele não lembra de nada que ele vivenciou, porque era 7 meses de idade, né? Então a gente conta pra ele a história e ele também, mesmo sendo criança, hoje não é criança, adolescente, né? 12 anos, já adolescente. Mas ele conta pros amiguinhos e ele fala assim, não, eu sou um milagre. E aí a gente Que fala amor. que é sempre extremamente importante a gente associar realmente a cientificidade, a medicina, os tratamentos, com o lado espiritual. Isso a gente vê também que é muito importante e que os nossos pacientes se agarram muito a isso também, sabe? Você vê essa questão do espiritual muito forte no consultório, pai? Eu acredito que é outro elo importante no tratamento. São muito poucos os doentes que não têm crença nenhuma. Crença independente de religião. Claro. Independente da religião. E eu sou extremamente neutro. Então, a gente respeita a crença deles e incentiva, inclusive, isso. Então, isso é outra coisa importante para ele se sentir bem e ter esperança. E claro que depende do tipo de tumor, vocês sabem, grande parte dos tumores hoje são curáveis. Sim. Né? São curáveis. Então, tem muitos tumores. Depende de tipo de tumor, extensão, e cada paciente é diferente. Mas, sem dúvida, é uma doença potencialmente curável. Isso tem que ser orientado para o paciente. Mesmo aqueles que você não consegue curar, muitas vezes o paciente vai viver muitos anos. Sim. Muitos anos, né? Então, isso evoluiu muito nos últimos tempos. Eu sempre falo o seguinte em relação ao que a Alessandra falou do familiar. No início do tratamento oncológico, a gente só pensava em curar o paciente. Hoje em dia, nós temos que selecionar drogas, tratamentos que não vão causar problema dali 10, 15, 20 anos posteriormente, sabe? As sequelas do tratamento. Então, isso mudou também, porque antes as opções de tratamento eram muito menores e você não podia muito selecionar, ou trata ou morre. E assim, então, quem teve um câncer está livre de ter outros cânceres ou ele acaba tendo um risco mais elevado? Ele tem um risco mais elevado pelo próprio tratamento dele. E dependendo da mutação genética que ele possa ter, que daí ele pode ter vários tipos de câncer, curar de um e ter outro. Sim, entendi. Por isso que é extremamente importante o acompanhamento, né? E não dá para abandonar, né? Exatamente, mesmo que já tenha, né, encerrado um ciclo de tratamento, o acompanhamento é extremamente
importante, né? E é nesse acompanhamento, muitas vezes, que a gente vê o retorno, né? Eu gostaria de citar só uma experiência, assim, a gente comentou sobre essa parte espiritual, e uma vez eu fui fazer uma consulta de enfermagem e tinha uma paciente que ela não conseguia nem prestar atenção nas orientações, naquilo que eu conversava, porque ela só se preocupava com a queda capilar. E eu vi que a queda capilar era algo, assim, extremamente importante. E aí, durante a conversa, eu entendi que era algo relacionado à espiritualidade dela. Entendi. E era algo que nem eu mesma conhecia dentro da religião que ela praticava, o porquê que o cabelo naquela circunstância era tão importante, né? E aí veio um desafio muito grande, porque a medicação que ela ia usar era uma medicação potencial para queda capilar, né? E assim, a gente teve que conversar e mesmo sem conhecer a fundo a religião dela especificamente, você tem que tentar contornar a situação. Mas assim, hoje, por exemplo, ela já terminou o tratamento. Ela não chegou a perder totalmente o cabelo, mas ela perdeu uma parcela bem grande. Mas assim, hoje o cabelo dela voltou de uma forma que daí toda vez que ela me encontra, ela fala bem que você falou, meu cabelo tá muito mais bonito, tá muito mais forte, tá muito mais saudável. Proporcional à fé. Toda vez. E cada vez que eu olho, pois é, né? E aí dá até aquela vontadezinha de fazer aquele comentário, pois é, e você continua, né, tendo a mesma fé e Deus continua tendo a mesma impressão em você. Mas enfim, a gente respeita todas as crenças. Isso é importante, né? Isso é importante. E encontrar dificuldades aí no caminho, né? Nessa circunstância. Quando a gente fala de cuidado paliativo, muitas vezes a gente fala justamente disso, de respeitar a espiritualidade do outro e não pensar com o teu olhar, né? Você ter empatia é uma coisa e você dar a tua opinião pessoal é outra. Aprender a separar isso é fundamental na oncologia, né? Para terminar as nossas rodadas de perguntas, queria perguntar primeiro para você, pai. Você consegue separar a tua vida pessoal da história da vida dos teus pacientes? Ou você acaba levando algum problema, alguma história para casa? Como é que é para você e depois para Ali? Eu procuro sempre trabalhar e em casa fico tranquilo. Mas não tem como não se envolver em determinados casos de paciente. O envolvimento do médico no sentido de tentar resolver, ou se não curar, pelo menos cuidar o paciente, isso não tem. É frequente eu acordar de madrugada e ficar pensando o que eu vou fazer, que conduta que eu vou fazer para aquele paciente. Então, isso nem sempre é possível. Eu procuro não misturar, mas não tem. Muitas vezes você fica preocupado com aquele paciente que está lá e que tem uma doença, às vezes, potencialmente curável, e você tem que usar todos os recursos e todas as armas. E acertar a ordem dos recursos e conciliar tudo isso, né? Eu lembro que uma das principais coisas que eu aprendi na faculdade, que o pai me ensinou, é assim, quando você perder um paciente, pare e olhe para trás. Veja o que você poderia ter feito de diferente, se tem alguma coisa que você corrigiria no teu atendimento. Porque se você responder que sim, opa, você tem que parar e estudar de novo, reforçar, repensar. Mas se você responder não, está tranquilo, que você fez o teu melhor. Nem sempre a gente vai conseguir vencer ou curar alguém, né? Ali, e você? Leva para casa? Como é que é? A gente tem que trabalhar bastante isso, né? Porque na enfermagem, assim, o nosso contato é muito próximo e principalmente ali que o paciente retorna tantas vezes e fica um longo período, a gente acaba conhecendo sobre a família do paciente, sobre o cotidiano dele, ele divide com a gente, né? Então, claro que a gente tenta separar, porque a gente também tem a nossa vida, tem a nossa família, que também são prioridade, querendo ou não, mas muitas vezes é difícil, né? Eu, assim, tem alguns cantinhos da minha casa, assim, que eu olho e cada cantinho às vezes lembra um paciente, porque eles são muito gratos e eles gostam muito de presentear, gente, assim, é incrível o quanto eles gostam de presentear, ou é com um lanchinho, com uma comidinha, ou é com um presentinho, né? E aí, assim, tem algumas pacientes muito especiais, que já não estão mais conosco. Sim. E que nos trouxeram algumas lembranças, assim, que eu coloquei em pontos estratégicos, e às vezes eu olho ali e assim, você lembra, mas assim, você pensa, puxa, né, a paciente se foi, mas olha tudo que eu pude contribuir, olha o vínculo que eu criei com essa pessoa, olha a gratidão que ela teve, né, e um pedacinho dela tá aqui, de alguma forma a gente sempre lembra, né? É isso aí. Então, assim, querem passar uma mensagem final? Querem fazer um último comentário, alguma coisa? Eu quero dizer que a oncologia não é sinônimo de
morte quando o paciente recebe o diagnóstico do tumor. Então, hoje a gente tem bastante recursos. Claro que a melhor medida em oncologia é a prevenção. Sempre. Na verdade, eu acho que é extremamente importante a gente prestar atenção em todos os sinais, né, que o nosso corpo nos dá. E muitas vezes no dia a dia você pensa assim, não, é só uma dorzinha de barriga, é só uma dorzinha de cabeça, é só uma diarreia, talvez alguma coisa que eu comi. Mas a gente tem que aprender a conhecer mais, né, o nosso corpo e repassar isso para todas as pessoas, né? O quanto é importante, porque naquilo que o doutor falou, a gente vê realmente a diferença de quando a gente tem um diagnóstico precoce, né? E quando a gente tem um diagnóstico mais tardio. Então, é muito importante que todos se conheçam e que escutem todos os sinaizinhos que seu corpo dá. Joia. Eu acho que, para resumir, né, o paciente, ele é muito mais do que a sua própria doença e cada detalhe importa, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo BelieveCast.